Começando aqui mais um vídeo da Zumac, aqui quem fala é Gustavo. Hoje eu vou explicar a teoria da lente, do cabeçote, do laser, quando entra e como sai, as tendências de corte e por aí vai, ok? E vamos citar um exemplo aqui, ó. Isso daqui é uma rosca, tá? Rosca do cabeçote, você girando para onde está essa seta aqui, você afrouxa o cabeçote e esse cano aqui, pela gravidade, tende a descer. Você gira para lado ao contrário dessa seta, você apertaria. Lembrando que esse material é de alumínio, então não precisa, não necessita de muita força, ok? Isso daqui é uma rosca. Aqui tem outra rosca, uma encaixa na outra aqui. Essa daqui é a fêmea, esse daqui é o macho e esse daqui é o parafuso do ar. A lente tem de 63 milímetros, tem de 50 milímetros, tem de 100 e tem de 127. Tem outras, mas a Zumac vende essas, ok? O porquê isso? Vamos para cá que vai entender melhor. O laser entra aqui, ó. Isso eu estou tratando que o tubo seja um tubo de 100 watts. Quanto maior o tubo, maior é a potência do tubo, mais grosso é o ponto. Ponto grosso é melhor para corte. Por exemplo, isso aqui é de 100 watts, 1,2 milímetros. Um de 130, 150 é 1,5. Um de 40 watts, ele sai mais ou menos com 0,9 milímetros. Então, quanto menor o tubo, menor o ponto. Quando você quer fazer alguma coisa delicada, só que precisa de um tubo, por exemplo, de 80, 100 watts, o que a gente indica? Uma lente de 63,3 ou uma lente de 50 milímetros. Por quê? Quanto menor é a lente, menor essa distância. Por exemplo, uma lente de 50 milímetros, acho que foi bem explicado. Uma lente de 50 milímetros, ela tem que ter 50 milímetros da altura da lente até o material. A lente de 63 milímetros, quando o laser entra, ele está entrando com 1.2. Quando ele sai com 0.065. Já a de 50 é 0.055. A de 100 é 0,080, mais ou menos. E assim vai, assim sucessivamente. Quanto mais distante for aqui, uma lente de 100 milímetros, mais grosso é o ponto, tá? E a tendência do ângulo de corte, que a gente chama de rabo de saia, tem cliente que fala, nossa máquina está dando ângulo. Quando o ângulo ele é sempre para o mesmo lado, supondo que ó, esse ângulo está aqui, e o outro corte também está assim, quer dizer que o tubo de laser está torto, tá? O tubo de laser ele sempre bate um ângulo de 90 graus, ou seja, se o seu corte está assim, os dois cortes, faça 90 graus disso. Ou seja, o tubo de laser está tá desalinhado, a frente baixa ou a traseira, dependendo da relação da sua máquina. Mas a tendência, isso daqui, o rabo de saia, é comum. E isso piora de acordo com o material. Tem MDF que é pior, tem acrílico que é pior, tem MDF que é melhor, acrílico que é melhor, enfim. Por que acontece isso? É um tanto quanto óbvio. A caloria, a exposição de caloria é muito maior na superfície do que na base. Rodando anti-horário, você abre, e rodando horário, você fecha o parafuso do ar. Para que serve o ar? Apenas para evitar que o fogo se propaga, evitar que sua máquina pegue fogo. Esse daqui é um parâmetro que a gente manda. O parâmetro a gente sempre aconselha jogar em cima do material e desrosquear o cabeçote, soltar o cabeçote em cima e apertar de novo com essa rosca. Por quê? Eu estou citando como exemplo uma lente de 63 milímetros. Isso significa que da onde bate o laser até o começo do material tem que ter 63,3. Não importa o que for, mas ele tem que ter sempre 63,3. Quando a Zumac manda uma máquina, ela já calcula isso, põe um parâmetro tudo certo para o cliente, tá? Aqui, se tratando que o cabeçote, ó, tá todos retinhos, ou seja, o laser está entrando tudo certinho.
Mas pode ver, um MDF de 6 milímetros, olha como a gente chama de pescoço. Olha como o pescoço do cabeçote aqui, o cano do cabeçote, tá curto. Por quê? Porque a gente desrosqueou, subiu ele e jogou o parâmetro em cima. Aí a gente aperta, tira esse parâmetro, tá pronto. O MDF de 3 milímetros já tem um pescoço maior, mas ainda continua ambos, tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, com 63,3 a altura da lente. Quando você mexe o pescoço, a lente mexe junto. Então a gente sempre manda um parâmetro. Esse parâmetro pode ter variações em milímetros, a gente testa, a gente vê como é a melhor máquina. Aqui fica pouco tempo exposto o laser, porque ela já corta, o material já cai. Aqui o tempo é maior, então aqui no canto ele acaba propagando o fogo e deixando ângulo. É comum, ok? Essa foi mais uma teoria da Zumac. Muito obrigado. Deixa um like.